Isaías, capítulo 42. Versículo 1, 2 e 3. Diz assim: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele trará justiça aos gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Com verdade trará justiça. Pai, esta é a tua palavra, a fonte de verdade absoluta que temos, Senhor. Quero pedir ao Senhor nessa noite, venha falar aos nossos corações, venha trazer-nos a tua instrução, venha ajudar-nos, Senhor, a chegarmos mais perto do Senhor e termos um aprofundamento no nosso relacionamento e conhecimento do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Nesses dias, eu tenho meditado na palavra do Senhor acerca de justiça e de julgamento. Nós, às vezes, somos tão tentados, irmãos, a agirmos como juízes, detentores do poder ou da capacidade de darmos veredito acerca de circunstâncias, situações e pessoas. Mas eu quero te convidar nessa noite a nós meditarmos acerca dos procedimentos do próprio Senhor Jesus. O próprio Cristo, que é o exemplo do procedimento, do desenvolvimento, do caráter cristão, aquilo que Deus espera enxergar em nós. Esses 3 versículos que lemos, nós vemos o profeta Isaías profetizando acerca de um servo do Senhor, mas um servo especial, que o Senhor haveria de levantar para uma obra e um desígnio de igual modo especial. Era alguém diferente, enviado por Deus, e esse servo teria atitudes muito especiais e peculiares quanto ao desenvolvimento da tarefa ou da obra para a qual o Senhor, a missão que o Senhor havia lhe dado. E neste texto que nós lemos, nós entendemos que está falando em uma conexão que nós podemos relacionar a representatividade de alguém que é maior do que os demais. E é por isso mesmo que, se nós abrirmos a nossa Bíblia aqui nessa noite, no Evangelho de Mateus, no capítulo 12 e no versículo 20, nós veremos o versículo 3 de Isaías 42 que lemos ser repetido. O próprio Jesus dizendo: não pisará a cana quebrada, não apagará a torcida ou pavio que fumega. É tão especial esse servo que a própria narrativa de Mateus relaciona Isaías 42, 3 à pessoa bendita de Jesus, o Cristo. Então nós entendemos que este servo especial, que o Senhor disse através do profeta Isaías, 7 séculos antes de Jesus lá, esse servo especial que viria para ter atitudes especiais e mostrar o que é a justiça ou o modo que Deus olha para pessoas e suas situações e suas circunstâncias, para nortear as atitudes de nós que viríamos depois dando sequenciamento na obra ou na missão, na atividade iniciada por esse servo especial. Esse servo especial do Senhor, então, é o próprio Jesus Cristo. Dentre as suas ações, o seu modo de fazer, de ser,
e de agir e reagir, o versículo 3 que nós lemos traz dois momentos especiais. O primeiro diz que ele não esmagará a cana quebrada. Esse servo especial do Senhor, com a missão especial, algo que caracterizaria a sua atividade, a sua atitude, e o modo especial com o qual ele deveria proceder, é de que ele não esmagará ou pisará a cana quebrada. A comparação com a cana já rachada, frágil, tombada, a cana caída, está já então gravemente o seu estado comprometido, a cana frágil já estando assim, tombada por conta dessa quebradura, dessa rachadura. A ideia aqui é que o servo de Deus, que seria enviado por ele, não iria acabar de destruir uma cana, ou seja, uma pessoa que já está gravemente ferido ou quebrado. A sua atitude é diferente, é especial. Porque essa cana já fragilizada, já mostrando fissuras, ferimentos graves em sua vida, ela não seria pisada por esse servo especial, e que nós já entendemos aqui no Evangelho de Mateus, que é o próprio Jesus, e que João no capítulo 1 diz que ele é na verdade o próprio Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo é Deus. A atitude de Deus para com a cana já tombada, ferida e quebrada não é acelerar a sua destruição. A atitude de Deus não é pisar aquele que já está declinado, aquele que já está caído, já está fissurado, já está quebrado. Diferente, não esmagará a cana quebrada. E é possível, totalmente possível, de que este texto esteja falando de um pecador já quebrado, como consequência dos seus pecados. Porque é isso que o pecado faz na vida do ser humano. O pecado vem causar ferimentos terríveis. O pecado vem provocar na vida da pessoa que o pratica quebraduras, fragilizações, meus irmãos. Agora, a vontade e a atitude de Deus não é, vendo essa situação, pisar, terminar o processo de queda. E por que então que tantas vezes nós insistimos em agir assim? Em ver uma pessoa que já está caída, tombada, quebrada, machucada, fragilizada, que não está na condição que deveria estar, e nós achamos que o melhor é desprezar totalmente aquela cana, desfazer já dela, pisar sobre ela, esmagar totalmente. A vontade, o querer do Senhor não é esse procedimento. Mas em segundo lugar, diz que esse servo especial, que representa a vontade de Deus, não apagará a torcida que fumega, o pavio que está fumegando. Essa torcida é como se fosse o pavio de uma lâmpada, o pavio de uma lamparina que não está propagando toda a luz que deveria propagar. É um pavio que está quase se apagando, que está dando uma chama bem fraquinha. E novamente aqui, a ideia que este texto nos traz é que este servo, Jesus, trataria os mais fracos com justiça, mesmo aquele que tem pouco brilho ou que está como um pavio quase se apagando. Está quase se apagando mesmo? O seu brilho já não é de tanta relevância?
O seu trabalho é tão pequeno e quase já desnecessário. Vamos encerrar essa atividade. Vamos apagar esse pavio. Mas esse servo veio fazer uma obra diferente. E a sua obra é para mostrar ao homem, à humanidade, à sociedade, qual seja a vontade de Deus. Como é que Deus age com relação a nós. Porque essa cana e esse pavio representa o homem, o ser humano. Em suas situações de queda, de fragilidade, estando machucado, ou às vezes não conseguindo produzir todo o potencial que outros conseguem produzir. É a representação do ser humano. E aí vem Jesus para mostrar qual é a vontade, o projeto, o desejo de Deus para cada um de nós. A sociedade quer esmagar o quebrado, quer apagar o que está quase sem chama, mas Jesus veio fazer o contrário disso. Ele veio não para pisar o caído, mas ele veio para levantar o caído. Diga glória a Deus. E se nós estamos aqui para representá-lo, nós estamos aqui como aqueles que estão dando sequência ao seu projeto inicial, o preço que ele pagou, tudo que ele fez, nós precisamos começar a olhar dessa maneira. A nossa atividade em resposta à vontade de Deus para o caído não é pisá-lo, mas é reerguê-lo, utilizar de toda a nossa força, todo o nosso esforço, toda a nossa condição para levantar o caído e transformar aqueles que estão quase sem brilho em luz para o mundo. Está com pouca luz, é pouco combustível, não é para ser apagado, é para ser abastecido, meus irmãos. O nosso trabalho, dando continuidade à obra de Jesus, é abastecer esse pavio, para que ele possa então exponenciar toda a sua capacidade. Mas nós nos posicionamos como aqueles que sabem, os que precisam ser levantados e outros que não, os que merecem ser apagados e aqueles que não. Os que têm muito brilho, esses nós vamos dar uma atenção especial. Está errado, está errado. Jesus sempre voltou-se para o caído, aquele que já estava literalmente no chão. Quantas vezes nós vemos Jesus dando atenção especial para aqueles que estavam literalmente no chão? Quantas vezes lemos nos evangelhos, e Jesus passava e alguém estava sentado à beira do caminho, aquele que já está lá embaixo. Jesus parava cortejos, Jesus parava discurso para voltar-se ao caído e esmerar-se em erguê-lo. Quantas vezes Jesus mesmo voltou o seu olhar para os mais fracos, os mais incapacitados, vamos dizer assim, os mais impossibilitados, acho que é uma palavra melhor. Quantas vezes Jesus parou para dar a atenção a esses mais impossibilitados, mais fracos, e o texto que lemos do versículo 3 diz que a sua principal atividade é agir com justiça, e justiça não é juízo. Eu quero te dizer, nessa noite, quando o Senhor chamou um homem chamado Moisés, e vocês sabem que eu gosto muito de falar a respeito do chamado de Moisés. 40 anos viveu no palácio. 40 anos estava pastoreando no deserto. E agora, aos 80 anos, ele se encontra com uma voz que saía do meio de uma sarça. Uma árvore, um arbusto que estava fumegando, ele estava em chamas, porém não se consumia. Do meio daquela árvore, daquele fogo, sai uma voz e começa então a conversar, a tratar com esse senhor Moisés, de 80 anos de idade. Esse Deus que falava com ele, o convida para
ou na verdade o convoca, para a execução também de uma obra grandiosa e muito especial, a retirada do povo do Egito. Disse para aquele senhor: você vai até o palácio do Egito, o palácio do governo, a casa de Faraó, e vai conversar com o Faraó e vai dizer para ele que eu mandei liberar o povo. Você vai falar com o Faraó, vai falar com o meu povo e vai preparar a saída desses. Então Moisés questiona com o Senhor e diz: estou vendo algo sobrenatural, estou vivendo algo tremendo aqui, mas quando eu for dizer, tanto para Faraó quanto para os hebreus, quem eu vou dizer que está falando comigo? Que eu vou estar falando em nome de quem? Quem é o Senhor? Como eu vou lhe apresentar? E a resposta do Senhor nós encontramos em Êxodo, no capítulo 3, no versículo 15. Ele diz assim: e disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Moisés questiona então e diz: quem eu vou dizer para o povo que é o Senhor? Então Deus lhe responde: eu sou o Deus dos seus pais. Quem sou eu? Eu sou o Deus de Abraão. Diga comigo, por favor, irmãos: o Deus de Abraão. E o Deus de Isaque. Diga o Deus de Isaque. E o Deus de Jacó. Diga o Deus de Jacó. Olha, os nomes de Abraão, Isaque e Jacó é uma sequência de pai, filho e neto. Abraão é pai, Isaque é o filho de Abraão, e Jacó é filho de Isaque, neto de Abraão. Essa sequência desses nomes, Abraão, Isaque e Jacó, aparecem juntos na Bíblia 25 vezes. E cada vez que aparece assim, sempre tem o sentido de ser o Deus de cada um deles. É o Deus de cada um deles. Olha, esse Deus é o Deus de Isaque, não porque Isaque era filho de Abraão, mas porque Isaque teve um encontro real com esse Deus. Esse Deus é o Deus de Jacó, não porque Jacó é filho de Isaque e neto de Abraão, mas porque Isaque teve um encontro com Deus. Aí você pode ficar pensando assim: pastor, você está perdendo aí no seu discurso, na sua fala. Não. Eu quero que você entenda exatamente o que eu quero te dizer a partir de agora. Quando Deus vai se apresentar, ele se apresenta, ele diz acerca de si: eu sou, primeiro, o Deus de Abraão. Eu sou, coloca para mim aqui, o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Abraão. Abraão, meus irmãos, ele é considerado amigo de Deus, mas o seu principal atributo é o pai da fé. Porque ele creu sem ver. Ele não viu e creu. O Senhor disse para ele, um homem de 75 anos de idade, estabilizado, um dos principais nomes da sua terra e da sua família. O Senhor fala com esse homem de 75 anos de idade, faz-lhe uma proposta dizendo: sai-te da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. O Senhor chamou para sair de uma estabilidade, já aos 75 anos, e ele entrar em uma aventura espiritual com esse Deus, que ele apenas ouvia, mas não via. E o Senhor diz: sai para o lugar que eu te mostrarei.
Mas o Senhor não mostrou. O Senhor disse: primeiro você tem que sair. Depois que você sair, durante a caminhada, eu vou te mostrando o lugar para onde é para você ir. E ele deu ouvidos ao Senhor. Ele não viu, mas ele creu na voz do Senhor. Ele creu na palavra do Senhor. Ele seguiu o Senhor. Foi o primeiro a fazer isso. Por isso, chamado Pai da fé. Quando Deus se intitula dizendo: eu sou o Deus de Abraão, ele está dizendo: eu sou o Deus daquelas pessoas que têm fé, daquelas pessoas que acreditam. Eu sou o Deus daquelas pessoas que não precisam ficar me questionando, dizendo: onde está Deus? Onde Ele está? Eu não estou vendo. Mas aquelas pessoas que ouvem as minhas palavras e as seguem. Ouve as minhas palavras e as tem como fonte de verdade absoluta, sem relatividade nenhuma. Eu sou o Deus daquelas pessoas que se movem de fé em fé, que conseguem vitória em vitória. Eu sou o Deus daquelas pessoas que sabem que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Eu sou o Deus de Abraão e de todo aquele que tem fé. Mas depois, ele não para por aí. Na sua apresentação, ele continua dizendo: sou também o Deus de Isaac. Deus de Isaac. Isaac foi gerado quando seu pai já tinha 1 século de existência. 100 anos. Quando ele nasce, o fruto de uma promessa que o Senhor havia feito 25 anos atrás. Isaac é uma causa impossível. Isaac já é uma causa improvável. Isaac, uma promessa feita para um homem de 75 anos para ter um filho. É uma causa improvável, é uma causa impossível. Mas o Senhor está dizendo: eu sou o Deus de Isaac. Eu sou o Deus daqueles improváveis. Eu sou o Deus daqueles que acham que suas causas são quase impossíveis. Eu sou o Deus que traz à existência aquilo que não existe. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Eu sou o Deus que chama as coisas que não são como se elas fossem. E quando ele diz: eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus que pode fazer qualquer coisa. Eu sou o Deus que cumpre cada uma de minhas promessas. Mas o que mais me intriga aqui é que quando o Senhor está conversando com Moisés, e Moisés fica tão preocupado em como apresentar o Senhor para o povo, o Senhor diz: sou o Deus de Abraão, aqueles que têm fé. Sou o Deus de Isaac, das causas impossíveis, dos improváveis. E ele diz: sou o Deus de Jacó. Deus de Jacó. Lá no vale de Peniel, na beira do rio, quando Jacó voltava para a sua terra natal, a encontrar com seu irmão Esaú, ele teve um encontro com Deus. A Bíblia diz que um anjo do Senhor, o anjo do Senhor, pleiteou com ele durante toda a noite. Eles tiveram um embate. Ao raiar do dia, o anjo lhe disse: me solte, porque o sol já vai raiando, eu preciso ir. Então Jacó lhe diz: não te deixarei enquanto não me abençoares. Então a Bíblia diz que o anjo tocou na juntura da sua coxa direita, deslocou a perna dele e disse: não mais te chamarás Jacó, mas te chamarás Israel.
Olhe para mim. O nome de Jacó já diz tudo. A tradução de Jacó é enganador, suplantador, traiçoeiro. Ele fez coisas muito ruins durante a sua trajetória. Ele errou com seu irmão, ele errou com seu pai, ele errou com seu sogro. A palavra Jacó, traduzido, já diz tudo. E esse era o caráter do filho de Isaac, até ele ter esse encontro com Deus. Quando ele teve esse encontro, Deus lhe disse: seu nome não será mais Jacó, mas seu nome será Israel. Olha o que Deus está dizendo. Você agora não é mais o enganador. Você é o príncipe Israel. Você é príncipe. Você não é mais enganador. Estou te transformando. E tendo te transformado, você agora vai se chamar Israel. Deus muda o nome de Jacó para Israel. Mas quando ele vai se apresentar para Moisés, depois de ter já tido esse encontro com Jacó, ele se apresenta para Moisés e ele diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, e ele não diz de Israel, mas ele diz de Jacó. Por que é que o Senhor não se apresenta como Deus de Abraão, Isaac e Israel, mas ele se apresenta como Deus de Abraão, Isaac e Jacó? É muito simples. E agora eu quero voltar no texto de Isaías 42, 3 e Mateus 12, 20, que é a mesma coisa. Ele é o Deus dos que têm fé. É o Deus de Abraão. Mas ele também é o Deus daqueles que ainda não conseguiram ativar a sua fé. É o Deus de Jacó. Ele é o Deus de Isaac, daqueles que já vivem coisas improváveis e impossíveis. Mas ele também é o Deus daqueles que se acham inferiores, que ainda se acham improváveis. Ele é o Deus de Jacó. Ele é o Deus dos crentes fortes, mas ele também é o Deus dos crentes fracos. Ele é o Deus dos crentes, escute, é Paulo quem diz isso. Ele é o Deus do crente espiritual, mas também é o Deus do crente carnal. Ele é o Deus do crente maduro, mas também é o Deus do crente menino. Paulo chama cada um deles de crente. Ele continua sendo o Deus do forte, mas também não deixará de ser o Deus do fraco. Escute o que eu vou te dizer aqui nessa noite, não se escandalize. Ele é o Deus de Abraão, ele é o Deus de Isaac, ele é o Deus daqueles que buscam a perfeição, ele é o Deus daqueles que andam em santidade, mas ele também é o Deus daqueles que não esperaram o casamento. Ele é o Deus daqueles que não se casaram puros. Ele é o Deus daqueles que tiveram que se divorciar. Ele é o Deus Deus daqueles que caíram durante a caminhada. Ele não pisa a cana tombada. Ele não é aquele que destrói o enfraquecido. Ele não é o Deus que quer ver a falência e o final daquele que está aqui embaixo. Não, ele não é aquele que apaga, aquele que tem pouca luz, aquele que apresenta pouca relatividade para o conjunto. Ele é o Deus de Abraão, ele é o Deus de Isaac, mas ele nunca deixará de ser o Deus de Jacó. Ele disse: o Filho do Homem não veio para outro que não seja a ovelha perdida da casa de Israel. Ele disse: eis que os que necessitam do médico é aquele que está doente, não é desprezado. Meus irmãos e minhas irmãs, esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que aplaude a atitude de Abraão.
e que nos convoca a desenvolvermos uma fé tremenda no Senhor. Ele é o Deus que aplaude, sim, a existência de Isaac. Mesmo que seus pais tenham rido no dia que foi feita a promessa. E por isso seu nome se chama Isaac, que quer dizer riso, ou ela riu. Mas é um Deus que está pronto a estender as mãos para Jacó. É o Deus que está pronto para levantar Jacó. É o Deus que está pronto para transformar Jacó, para dar um novo começo para aquele que começou de maneira errada. Eu comecei de maneira errada, esse Deus não é o meu Deus. Ou quantas vezes nós escutamos: você fez algo errado, você fez de maneira errada, você começou errado. Tudo bem, eu posso não ter começado certinho, eu posso ter caído durante o caminho, eu posso ter tido que agir de modo controverso, mas eu sirvo o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sei que mesmo estando cá embaixo, mesmo estando no pó, mesmo estando caído e tombado, Ele não vai pisar em mim. É com essa palavra eu quero convidar você a ficar de pé nesse instante. Ele te ama. Deus me ama. Mesmo sendo assim. Acha essa letra para nós, João. Que eu quero que você cante isso. A palavra do Senhor para você nessa noite é que Ele está vendo que tem alguns defeitos aí. Ele está vendo que a situação não seja mais perfeita. Mas Ele está vendo. Ele é onisciente. Ele sabe de tudo. Ele é onipresente. Ele está em todo lugar. Mas também Ele é onipotente. Ele pode todas as coisas, inclusive mudar a nossa circunstância, a nossa situação. Não aceite que o diabo insista em balbuciar ou às vezes gritar no seu ouvido, dizendo que você é uma causa improvável, que você é uma causa impossível. Ele pode até dizer isso. Mas vai chegar um momento, oh glória, vai chegar um momento em que você vai ter aquele encontro com Ele. Não vai ter esposa, esposo, filho, empregado. Não vai ter posses, riqueza, poderes. Só você e Ele. E quem sabe esse momento não é agora. Tira essas luzes para mim. Quero que os irmãos fiquem bem à vontade. Quem sabe não é esse o momento. Quem sabe não é essa a hora em que Ele vai dizer: eu vou te transformar. Eu vou transformar a sua história. Eu vou mudar o seu caráter. Eu vou mudar o seu nome na sociedade. Você não mais será visto, conhecido ou chamado de Jacó, mas de Isaac. Por enquanto, você pode até estar nessa característica, nessa qualificação de Jacó, mas nem por isso eu deixo de ser o seu Deus. Você pode até ter caído, estar caído. Você pode até ter errado durante a caminhada. Você pode até ter tido atitudes que não são cristãs, legais pela palavra do Senhor. Mas o Senhor te diz aqui nessa noite: Ele não deixou de ser o seu Deus por causa disso. Lemaçu canta labás. Lerica lamassuri andalai.
Ele não deixou de ser o seu Deus por causa disso. Ele continua sendo o seu Deus. E a vontade dele é que você se permita ser trabalhado. Como barro na mão do oleiro de Jeremias capítulo 18. Ele fazia a sua obra e ela estragou nas suas mãos. Mas ele não jogou o barro fora. Ele não desprezou ou descartou aquele elemento. Ele não desfez do barro. Não. Ele recomeçou o processo de moldura daquele vaso. Porque sonhou com o vaso antes, enquanto ele era apenas um pedaço podre de barro, um pedaço sujo de barro. Antes de começar a fazê-lo, a formá-lo, ele já havia projetado um vaso especial e maravilhoso. Ei, esse é você. Pode ser que durante esse processo você tenha até perdido a forma, mas você continua nas mãos dele. Você será o que o Senhor projetou você para ser. Você vai chegar lá, Macanturianda Labás, obra perfeita do Senhor, projeto de Deus. Eu vou te dizer, a sua vida é um projeto de Deus e nada e nem ninguém pode mudar isso. Ele não te abandona, Ele não te deixa, Ele não te despreza, Ele não te larga. Oh, aleluia! Ele é seu Deus. Permita que Ele toque em você, permita que Ele te transforme, deixe que Ele te qualifique diferente, mas você se permita ser moldado e mudado pelo Senhor. Põe a mão no peito onde está o teu coração e se renda ao Senhor nesse momento. Se entregue ao Senhor. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Aleluia. Oh, aleluia. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Eu quero que você cante isso o mais alto que você puder. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, se estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Não pisará a cana quebrada, não apagará o pavio que fumega, não pisará Jacó, não apagará Jacó, porque Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele estende a sua mão e pronto está
a te abastecer nessa noite, no nome de Jesus.